Todo mundo que tem contato com coisas em japonês, mesmo sem estar estudando o idioma, mas que gosta de coisas em japonês, já deve ter reparado que aparecem algumas palavrinhas depois do nome das pessoas, como san, kun, chan, e por aí vai, né? Tipo Tanaka-san, Sayaka-chan, Naruto-kun. Sabe o que isso significa? Vamos falar disso hoje nessa aula, desses sufixos. Para facilitar, a gente pode chamar essas palavrinhas de sufixo de tratamento ou honoríficos, e a palavra em japonês que dá nome para elas é keisho, e nem sempre tem como traduzir cada uma literalmente para o português, porque na nossa língua nós não temos isso. Mas o significado desses sufixos ele está relacionado à hierarquia e com a relação entre as pessoas, com quem nós estamos falando, que é algo bem comum na língua japonesa. Então vamos começar com o mais importante de todos, provavelmente o primeiro que você acaba aprendendo, e é aquele que não tem como errar, que é o san. Isso porque é a forma mais comum e formal de se referir a alguém. Então se você busca uma tradução, normalmente esse san, depois do nome da pessoa, está traduzido como senhor ou senhora. Ele não é usado para dirigir somente a pessoas mais velhas, mas para pessoas em geral que você não tem tanta intimidade. Alguém que você não conhece bem, clientes, parceiros de trabalho e por aí vai. Por exemplo, uma frasezinha bem básica. Felipe-san wa Burajiru-jin desu. Felipe-san wa Burajiru-jin desu. O senhor Felipe é brasileiro. E o interessante dessa frase é que ela poderia ser usada mesmo que eu esteja falando com o próprio Felipe, nesse caso. No japonês é mais comum você usar o próprio nome da pessoa quando você está falando com ela, do que a palavra equivalente a você ou ele. Né? No português a gente sempre fala, a gente sabe de quem a gente está falando, tá no contexto, e a gente fica, aí ele fez não sei o quê, aí ele foi para não sei o quê, e ele gosta de tal coisa. Em japonês a gente fala o nome da pessoa. Ou quando eu estou falando com você, eu quero perguntar, você é brasileiro e você chama Felipe, por exemplo. Eu posso falar, Felipe-san wa Burajiru-jin desu ka? Você, Felipe-san, é brasileiro, mesmo que eu esteja falando com você. Continuando na linha de mostrar respeito, um sufixo que demonstra uma formalidade e respeito muito, muito, muito acima, que às vezes na prática, na vida real, talvez você nunca vai nem usar, mas com certeza você vai escutar, é a palavra sama. E é por isso que nós vemos a palavra kami, que significa Deus, acompanhada de sama, kami-sama, Deus. Afinal, é um sinal de respeito ao divino. Assim, esse sufixo ele acaba sendo direcionado a grandes autoridades, reis, rainhas, imperador, divindade, coisa do tipo. Mas também é usado muito para clientes. Isso porque no Japão o cliente aí é considerado alguém que está muito acima daquele que está atendendo ele. Então é aquele que se dispõe ali a gastar o dinheiro na loja. Então ele é tratado com muito respeito. Então muitas vezes você vai escutar a palavra okyaku-sama, sendo que okyaku é cliente, só que está usando a palavra sama. É óbvio que em uma relação mútua, né, você como cliente também deve tratar o funcionário bem, embora não deva usar o sama para se referir a ele. Então olha só um exemplo, usando a palavrinha que eu falei. Okyaku-sama, o-cha wa ikaga desu ka? Okyaku-sama, o-cha wa ikaga desu ka? Senhor cliente, gostaria de um chá? Né? Então, okyaku-sama, senhor cliente. Traduzimos como senhor, porque em português não existe um sama. Então a gente procura a tradução mais próxima do que nós usaríamos se estivéssemos falando em português. E detalhe que aqui ele não está após o nome de alguém, ele está após uma palavra. A palavra é okyaku, que significa cliente. É um tratamento aí que em grau de formalidade ele está bem acima do san. Outro exemplo que você pode ouvir, aí, por exemplo, numa cafeteria ou restaurante, pode chegar o atendente e falar alguma coisa para você assim, ó. Irashaimase, nanmei-sama desu ka? Seja bem-vindo. São quantas pessoas? Esse nanmei pode ser traduzido como quantas pessoas e após essa palavra, ele colocou o sama para indicar respeito. 最近ではお客様にお茶を出す機会が少なくなってきました。 Agora vamos falar de um sufixo que é mais usado com jovens e crianças, quase que 100% das vezes com meninos, que é o kun. Ele é usado com pessoas mais ou menos aí da mesma faixa etária que você ou abaixo, tá? Em ambientes informais, quando tem uma certa intimidade com a pessoa. E uma coisa interessante é que quando a pessoa é muito mais nova que você, tipo uma criança, é natural usar esse sufixo com ela, mesmo que você não tenha tanta intimidade. É uma forma de
conversar aí com crianças. Já com pessoas da mesma faixa etária, depende muito do ambiente que vocês estão, para você começar a usar. Tá numa situação mais descontraída, entre amigos e coisas do tipo. Essa palavra ela é escrita com esse kanji aqui, que é o mesmo kanji usado para a palavra kimi, que significa você. Então fica aí como curiosidade. E se esse kanji, ele tá imediatamente depois do nome de alguém, aí nós sabemos que estamos falando desse sufixo, então o som dele passa a ser kun. Uma frase de exemplo: Mario-kun, Nihon no doko ga suki? Mario, o que você gosta do Japão? E aí, novamente, né, não tem uma tradução direta para o português, para esse kun. Se traduzir como senhor, fica estranho, porque ele é um grau de formalidade bem abaixo. Então, na versão em português, a gente deixa sem tradução nenhuma. Inclusive, quando você assiste, às vezes, animes em japonês e usam esse sufixo, às vezes aparece uma explicação em cima ali, né, do que se trata, mas na legenda não tem nada. E outros mais modernos, eles até colocam o sufixo na legenda também, porque é direcionado para um público que já conhece. Agora vamos para outro sufixo bem informal e bem conhecido, que é o chan. E talvez é o mais usado depois do san. Isso porque em muitas ocasiões de intimidade, a gente pode usar o chan. E ele é muito usado com bebês, com crianças muito pequenas, tanto que a própria palavra mais informal para se referir a bebê, né, a palavra bebê, neném em japonês, é akachan. Então faz parte da palavra o sufixo chan. E assim, quanto mais velha a pessoa é, mais direcionado para mulheres essa forma acaba sendo usada. O alvo dela é mais para mulheres. Isso porque é um jeito bem carinhoso de se tratar. Então, ele tem uma conotação aí de bonitinho. Então, às vezes usa o chan para criança, para bebê, só que para crianças grandes, adolescentes, adultos, aí se usa com mulheres. Com mulheres que têm uma relação aí de intimidade, amiga, ou se você é um conselheiro, alguma coisa do tipo, né? Tem uma relação de proximidade e de intimidade. Um avô falando com a neta, pode usar, mesmo que a neta já seja bem grande, mesmo que tenha mais de 40 anos, mas o avô falando com ela, usa o chan. Por exemplo, uma avó poderia dizer para sua neta: Atashi no mago, Ayumi-chan, okiku natta ne. Minha neta, a Yumizinha, cresceu. E aqui na tradução para o português eu coloquei no diminutivo, porque talvez é a tradução que melhor representa o sentido desse sufixo. Agora eu vou falar de 3 sufixos que um deles muita gente nem sabe que pode ser tratado como um desses sufixos, e os 3 são muito usados no contexto de escola, que são sensei, senpai e, por fim, kohai. Começando pelo primeiro, sensei. E essa palavra costuma ser traduzida como professor, né? Uma das primeiras palavras que aprende quando está estudando japonês, e muita gente entende ela com esse significado. Mas, na verdade, ela pode ser direcionada para pessoas que têm mais conhecimento e estão ali na posição de usar esse conhecimento por você. Por exemplo, médicos são chamados pelo paciente ou pelos colegas ali, pelos enfermeiros, pelo pessoal do hospital, de sensei. Mesmo ele não sendo um professor, ele é um médico. O mesmo vale para um dentista, o mesmo vale para um cientista. Então não é só para o professor que essa palavra é usada. Ela é uma palavra de tratamento, ela é um sufixo. Miyazaki sensei, koshi ga itakute arukemasen. Doutor Miyazaki, minhas costas doem, não consigo andar. Então tá vendo que tá usando aqui no contexto de falar com o médico. E na tradução eu coloquei como doutor, pois esse é o tratamento que usamos em português no mesmo contexto. Então, sensei não significa professor, mas é usado com professores, é usado para falar de professores. Mas é usado também para falar médico, dentista, cientista, várias ocasiões assim. Oda sensei! Um outro sufixo desse tipo é o senpai. E isso não é uma pessoa que não tem pai, não. É uma palavra que pode ser traduzida como veterano. Ela se refere àquelas pessoas que chegaram no mesmo ambiente escolar ou de trabalho antes de você. Tipo os alunos da série à frente ou as pessoas que já estavam na empresa quando você chegou, mas ocupam cargos ali semelhantes ao seu. Por exemplo, olha só,
Haruto senpai no adobaisu wa yaku ni tatta. O conselho do Haruto foi bem útil. E nessa frase, por ter o sufixo senpai após o nome, fica claro que o conselho veio de uma pessoa que é um veterano do falante nesse ambiente. E em português não tem uma tradução. Na verdade, veterano é uma palavra que existe no português, mas é muito pouco usada no português e o contexto fica estranho usar nesse contexto exatamente igual. Então, muitas vezes na tradução não coloca nada pro senpai. Até porque em português, veterano é uma palavra mais usada no, sei lá, contexto de veterano de guerra, ou na faculdade é um pouco usada também. Mas, na verdade, o importante é você entender o significado em essência da palavra. E a essência da palavra senpai é esse daí. E se a gente procurar o significado dela num dicionário nativo, né, que explica em japonês, a explicação acaba sendo bem clara. Ele fala, sono hito yorimo saki ni onaji gakkou ya shokuba ni haitta hito. Pessoa que entrou antes no mesmo local de trabalho ou escola que o falante. E agora tem o contrário também, né? Que é a palavra kohai. É o inverso. É quando você é o veterano e está se referindo a um novato. É alguém que entrou depois de você, seja num ambiente escolar, seja num ambiente de trabalho. E essa palavra ela não é muito usada como tratamento, ela não é muito usada após o nome da pessoa. Então, é mais um exemplo para se referir àquelas pessoas, àquele grupo de pessoas, e não para usar após o nome da pessoa. Por exemplo, um exemplo aqui, ó. Shigoto no kaeri ni kaisha no kouhai to nomi ni itta. Depois do trabalho, fui beber com os novatos ou com um novato da empresa. Então aqui eu não estou usando para falar de alguém diretamente, eu estou usando para falar deles, ou com um deles, sem citar o nome. Se a gente olhar o significado num dicionário nativo, é praticamente o contrário de senpai. Então ele fica assim, ó. Gakumon ya nenrei keiken nado ga sukunai hito. Gakkou ya kaisha nado ni atokara haitta hito. Pessoa com pouca experiência, menos idade ou conhecimento. Pessoa que entrou depois na escola ou na empresa. Então os honoríficos aí são partes do dia a dia japonês e você os verá por todas as partes, tanto nos materiais didáticos de estudo quanto na conversação real do dia a dia. Isso porque é válido reforçar que a hierarquia social é muito forte no Japão. Pode ser que você também se depare com situações em que nenhum desses que eu te ensinei seja usado, mas isso só acontece após aí meio que um acordo mútuo entre os falantes que nem sempre ele é verbalizado. Então, não é que é obrigatório sempre usar um deles, é uma coisa muito de contexto, uma coisa muito de leitura da situação. Então, no fim das contas, você precisa saber que esses sufixos existem e ser um bom observador. Com o tempo, você vai desenvolver um feeling aí sobre quando e quais você pode usar. Para ficar seguro e não passar por nenhum desconforto, comece chamando as pessoas pelo san, que aí não tem erro. Nunca você vai ter um problema por falar formal demais. E aí, se alguém fizer piada com você porque você falou formal demais, isso é um sinal que você pode falar menos formal naquele ambiente. Mas o contrário é um problema. Falar de forma muito informal num ambiente que deveria falar de forma mais formal, aí isso pode soar não tão legal para você, ok? Essa é a nossa aula de hoje, espero que você tenha aprendido alguma coisa nova e gostado. Comenta dizendo se você já conhecia e se já entendia também esses sufixos ou se agora tudo ficou mais claro para você. Se você é nosso aluno do programa Japonês Online, obrigado por estar acompanhando essas aulas no YouTube também. E se você ainda não estuda com a gente, acesse o site programajaponesonline.com.br para conhecer melhor a nossa plataforma. Aproveita também para dar uma navegada pelos outros vídeos daqui do canal, entra na aba Vídeos e dá uma olhada ali nos vídeos mais recentes que tem várias aulas como essa aqui, em que nós ensinamos vários pontos importantes da língua japonesa, onde eu tento deixar a didática bem simples para pessoas de todos os níveis conseguirem aprender coisas novas com a aula, beleza? Vamos ficando por aqui, se inscreve no canal e até a próxima aula. Bons estudos para você. Tchau, tchau.